Boa tarde, queridos e amados irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pela bondade do Senhor, nós passaremos essa semana juntos, estudando sobre um tema muito interessante, sobre a vida da igreja. O nosso tema é um por todos e todos por um. Essa frase que foi usada no conto dos mosquiteiros, dos três mosquiteiros, ela traz uma realidade para a vida da igreja muito importante. Um por todos, Cristo que morreu por todos nós, entregando a sua vida e perdoando os nossos pecados. Todos nós vivendo também por Ele, por meio dele e para Ele. Um por todos e todos por um. Nós vamos compreender melhor esse tema e verificar algumas orientações que a Escritura nos traz sobre como nós devemos cuidar uns dos outros, como devemos orientar uns aos outros, como devemos sustentar uns aos outros. Essa frase também, uns aos outros, ela aparece pelo menos 40 vezes na Escritura, em toda a Bíblia, nos dando orientações claras e bem direcionadas sobre como devemos viver em comunidade, como devemos viver em igreja. Nós vamos trabalhar a unidade da igreja e como essa unidade pode se refletir em bênção para a própria comunidade, como também para todo o mundo. O primeiro texto que nós queremos olhar é Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6, que diz assim: Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Um por todos e todos por um. O apóstolo Paulo deixa claro, irmãos, que houve um chamado. Nós recebemos um chamado de Deus. Nós fomos chamados, queridos, do mundo para a igreja, de um viver mundano para um viver santo. Nós fomos chamados da incredulidade para a fé, de incrédulos a pessoas que creem e confiam no nome de Deus e no nome do seu Filho Jesus. Nós fomos chamados, irmãos, das trevas para a luz. O Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para o conhecimento da sua verdade, para a convivência como igreja. Então nós recebemos um chamado, mas o apóstolo Paulo deixa claro também que existe uma forma digna de se viver esse chamado. Há uma forma correta, há uma forma que honra e glorifica aquele que nos chamou. Então nós não podemos viver como igreja, como comunidade cristã, da forma como nós bem entendemos. Não. Existe um viver, existe um caminhar que é digno, que é correto, que honra e glorifica o nome daquele que nos chamou. Então é necessário observar esse chamado e a forma como devemos também viver esse chamado, a forma como devemos nos comportar, a forma como devemos entender a comunidade cristã e viver nela. Por isso o apóstolo Paulo destaca algumas qualidades, algumas coisas que precisam fazer parte da nossa vida, e a primeira delas é a humildade. Na comunidade cristã, nós vivemos em favor do outro. Nós não nos achamos melhores que o outro. Nós vivemos de forma humilde. A humildade, irmãos, é uma das características mais bonitas da vida cristã. É você saber que deve honrar
o seu próximo, que deve cuidar do seu próximo, que deve dar a ele a primazia. Humildade, ser humilde, ser simples, ser singelo. Essa é uma das características que torna o viver cristão, o chamado cristão digno. Também a mansidão, andando de forma tranquila, irmãos, sendo mansos, não sendo brigões, não estando sempre prontos a discutir ou a brigar, não sendo ásperos uns com os outros, pelo contrário, sendo mansos, tendo um espírito de tranquilidade, um espírito de pacificação. Outra característica também é a paciência, ou seja, irmãos, sendo longânimos, sabendo que não podemos ter um comportamento explosivo, de pavio curto, não, tendo paciência sempre uns com os outros, aprendendo a conviver, a conhecer, a compreender, a entender e a ajudar. Então, viver paciente também é uma característica que torna o viver cristão, o chamado cristão, digno. Suportar uns aos outros, suportar no sentido de sustentar, de ajudar, de contribuir, de construir a vida do outro, suportando uns aos outros em amor. Então, o viver digno na caminhada cristã tem a ver também com ajudar, com sustentar, com dar apoio para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva, para que o outro conheça a Cristo também através de nós. Procurando também, irmãos, de forma muito cuidadosa, manter a unidade do Espírito. A unidade do Espírito foi nos dada por Deus. Foi Ele quem nos deu, mas nós trabalhamos para que ela seja mantida, para que ela seja sustentada. E de que forma? Cuidadosa, com cuidado, com zelo, observando o que diz a Escritura, não sendo jamais arrogantes e dispostos a ter sempre razão. Não, queridos, nós trabalhamos de forma cuidadosa, mantendo essa unidade do Espírito no vínculo da paz. É a paz que nos vincula, é a paz que nos une uns aos outros. E quando nós procuramos viver em paz com todos, nós ajudamos a manter essa unidade do Espírito. E por que tudo isso é importante, queridos? Porque Paulo também é taxativo quando ele diz que há um só corpo. A igreja é uma só. A comunidade cristã é uma só. Ela está unida em um único corpo, em um só Espírito, como fomos chamados na mesma esperança. Nós confiamos na vida, na obra, na morte, na ressurreição e na volta do Senhor Jesus. Todos nós cremos e estamos unidos por Ele. Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança do nosso chamado, do nosso chamamento. Por isso nós vivemos em paz e nós mantemos esse vínculo do Espírito. Há um só Senhor. Na igreja não há vários senhores. Não, há um só Senhor e o seu nome é Jesus. Há uma só fé. Nós cremos igualmente nele. Há um só batismo. Nós fomos batizados representando a união com ele na sua morte e na sua ressurreição. Há um só Deus, que é Pai de todos, a quem todos nós chamamos de Pai. Ele é sobre todos nós. Ele é por todos nós. E Ele está em todos nós. Então, queridos, a unidade do Espírito, o vínculo da paz, a comunhão entre todos os irmãos é obra do Espírito, é obra de Deus, é obra de Cristo e, portanto, deve ser vivido de forma digna daquele que nos chamou. Devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e devemos viver por Ele, para Ele
e nele, assim como ele é sobre todos nós, é por todos nós e está em todos nós. Um por todos e todos por um. É assim que a comunidade cristã, que se chama pelo nome de Jesus, deve viver. Que Deus te abençoe e que durante o restante de toda essa semana nós possamos compreender essa verdade e torná-la verdadeira na nossa vida.